eu sou Maria Damião e começa agora mais um episódio do Blue Green, Papo Energético, podcast da Green. Quinzenalmente, traremos para você um bate-papo sobre energia e suas várias ramificações. Energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. Financiamento verde, ou Green Bonds, é uma forma de financiamento para projetos com impacto positivo no meio ambiente ou no clima. São títulos emitidos por empresas, governos e outras entidades para captar recursos que serão investidos em projetos ambientais, como energias limpas, eficiência energética, transporte limpo, conservação de recursos naturais, entre outros. Ferramenta importante para incentivar o desenvolvimento sustentável e a transição para uma economia de baixo carbono, os Green Bonds são certificados por agência de verificação independente, que garantem que os recursos sejam utilizados exclusivamente para projetos verdes. No episódio de hoje, falaremos sobre os Green Bonds e vamos entender essa fonte de financiamento para projetos e a crescente demanda por investimentos socialmente responsáveis. Para falar desse tema, conversamos com Igor Fonseca, Head of Project Finance no Santander. Bem-vindo, Igor. Obrigado, é um prazer aqui estar com o time da Green Yellow e os ouvintes aqui do podcast. E nosso outro convidado, Cristóvão Alves, Head of ESG Research and Assessment da NINT. Seja bem-vindo também, Cristóvão. Olá, obrigado pelo convite, prazer estar aqui também. Então vamos já direto no nosso bate-papo, a gente vai começar bem do começo. Cristóvão, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que são os Green Bonds e quem é responsável por essa emissão desses títulos que ajudam na transição energética. Perfeito, Marília. Então, de forma bem sucinta, o Green Bond ele é um instrumento de dívida. Pode ser uma debênture, um CRA, um CRI, ou até mesmo instrumentos de caráter bilateral, como empréstimos bancários, que talvez a denominação mais correta fosse Green Loan nesse caso, que buscam financiar atividades e projetos que possuem adicionalidade, que possuem o que a gente chama de benefícios de caráter ambiental. Se você me permite, o Green Bond ele talvez seja o instrumento mais comum e mais conhecido no mercado, mas ele tem uma série de derivações. Então, o análogo do Green Bond, que financia atividades de benefício social, seriam os Social Bonds. Você tem o Sustainability Bonds, que congrega tanto benefícios de caráter ambiental, tanto benefícios de caráter social. Enfim, mais recentemente, a gente conseguiu observar diferentes tipos de instrumentos que vêm sendo criados nesta mesma seara, como Sustainability Linked Bonds, que a ideia é financiar empresas que buscam atingir determinadas metas de sustentabilidade. Então, o Green Bond talvez seja o primeiro de uma série de instrumentos financeiros que buscam gerar esse benefício, esse impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente. E aí, Igor, a dúvida que traz na prática, o que muda, o Green Bond versus um título tradicional, Por que ele se torna mais atrativo? Qual que é o benefício? Acho que é interessante comentar que, do ponto de vista dos investidores no mercado de capitais, cada vez mais fundos específicos têm sido levantados com regras de gestão e de alocação de recursos que ou focam ou privilegiam de alguma forma o aporte desses recursos em títulos que tenham sido certificados como verdes. Então, na medida em que o mercado vai se desenvolvendo e cada vez mais gestoras de recursos, empresas de asset management têm os seus fundos com temáticas específicas para esse tipo de título, a única forma de acessar esse público, esse bolso de liquidez, é cumprindo com todos os requisitos e os princípios das frameworks tipicamente aceitas internacionalmente, que depois o Cristóvão pode comentar um pouco mais. Então, a grande diferença na visão do tomador de recursos, da empresa que está desenvolvendo os seus projetos, que precisa levantar recursos no mercado para viabilizar qualquer que seja o investimento, ele, ao se preparar e se adequar aos requisitos das regras e os frameworks, ele consegue acessar esses bolsos de liquidez que no final do dia podem viabilizar o projeto dele, inclusive em algumas situações com condições de custo ou prazo melhores do que um título que não tem esse tipo de certificação. Então ele inclusive traz um benefício, E aí, se você puder complementar também, acho que é interessante trazer
como que vocês veem o crescimento disso também, né? Porque a gente vê que o ESG, isso vira um buzzword, né? Então, assim, se a empresa não faz alguma coisa, já fica mal vista, né? E então, não só pela imagem, mas realmente tem um benefício financeiro para a empresa, de fato, em ela atrelar realmente esse tipo de título para o tipo de projeto que ela tem que fazer. Sim, nos mercados mais maduros, especialmente fora do Brasil, né, a gente consegue observar uma redução nos custos financeiros de uma captação dessa, quando existe a aderência aos princípios de um Green Bond. Tá? O mercado brasileiro ele ainda está numa etapa um pouco inicial de maturidade, mas a gente imagina que no horizonte relativamente curto de tempo a gente já comece a enxergar esses impactos na precificação dessas captações. Agora, você tocou num tema oportuno que acho que vale a pena comentar e depois até deixo o Cristóvão complementar, que esse mercado ele cresceu muito nos últimos anos, né? E todo mercado que cresce muito, a gente precisa tomar muito cuidado para evitar com que companhias, empreendedores tentem de forma não adequada emitir um título que supostamente seria considerado verde, ainda que não haja aderência aos princípios globalmente aceitos, tá? Esse é um risco que a gente costuma chamar de greenwashing, né? De tentar tornar algo verde sem que ele seja verde na sua essência, né? E do lado aqui dos bancos e dos investidores, eu deixo o Cristóvão trazer o outro ponto de vista. Esse tema do greenwashing é um dos aspectos mais sensíveis hoje em dia. Então, todas as contrapartes envolvidas, elas precisam sempre tomar todas as diligências necessárias para evitar com que hajam questionamentos no futuro por terceiros interessados ou envolvidos de que, na verdade, aquela determinada transação ela não cumpriu com os requisitos ou os princípios globalmente aceitos. Eu não sei, Cristóvão, se quiser dar uma complementada, acho que seria interessante. Sim, conforme você mencionou, Igor, a gente teve um movimento muito rápido, né, de aceleração, de crescimento desse mercado. Só para trazer aqui alguns números, né, um mercado relativamente jovem, o primeiro Green Bond emitido foi no final de 2007, início de 2008, né, pelo Banco Mundial. A nível global, esse tipo de instrumento ele só começou a ganhar apetite ali entre 2015 e 2016, e no Brasil, em 2019 e 2020. Né, a gente dizia que até o final de 2021, o número de emissões de títulos verdes similares no mundo, ele crescia a taxa de Fibonacci, né, ou seja, o volume de emissões daquele ano era sempre igual a todo o acumulado até o ano anterior. E nós, né, no papel de avaliadores externos, como provedores de secondary opinions, né, como é comum do jargão do mercado, a gente sentiu muito isso na prática, né, especialmente no período entre 2020 e 2021, quando você teve um volume muito acentuado de emissão de títulos verdes e análogos no Brasil, e a gente estava experienciando um ganho de maturidade do mercado. Então, os bancos estavam se estruturando para assessorar as empresas, né, sobre quais seriam os critérios adequados e qual o momento adequado de você ir a mercado, você divulgar a sua tese verde, você conseguir vender isso da forma correta para os investidores. O buy-side ainda estava aprendendo, né, o que são essas operações, e a gente começou a ver uma postura bastante ativa, né, de algumas gestoras de recursos sobre aquelas operações que eventualmente tinham alguma falha, tinha algum risco de greenwashing. E, por outro lado, né, toda a volição, né, das empresas, dos emissores que queriam ter o seu selo, né, queriam ter o seu parecer positivo, tinham, né, estabelecido metas internas, entenderam a importância desse tipo de instrumento e, né, queriam a qualquer custo, eventualmente passando um pouco sobre o que seriam os critérios, os processos necessários para obter esse tipo de chancela, de uma emissão verde. Vale dizer aqui que essa é uma dúvida bastante comum, né? Você não tem uma normativa, um ordenamento jurídico específico sobre o que pode ser, o que não pode ser um Green Bond, né? Tudo isso é um mercado constituído em cima de boas práticas e padrões internacionais. Talvez o padrão mais conhecido seja o Green Bond Principles, ou Princípios para Títulos Verdes,
criado pela ICMA, né, que é International Capital Markets Association, é como se fosse uma Ambima a nível global, e como esses princípios, né, como o próprio nome já diz, são principiológicos, convencionou-se criar a figura do avaliador externo, que é a empresa independente que vai conferir um parecer sobre se uma determinada operação de dívida ela pode ser considerada como verde, ela pode ter a rotulagem como green bond, né? E na nossa visão, o papel de manter a integridade desse mercado, é claro que cabe a todos, né? Então a empresa ela tem que ser transparente nas suas práticas de relato, sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas, o setor financeiro ele tem um papel de cada vez mais provocar que as empresas estejam se desafiando, né, estejam definindo, constituindo projetos, metas e objetivos que sejam desafiadores e ambiciosos do ponto de vista de sustentabilidade, mas o avaliador externo ele também tem um papel muito importante, né, de não aceitar e não dar um parecer positivo se há qualquer indício de que aquela operação ela possa ter algum tipo de falha. Isso é um preceito que a gente vem, né, seguindo à risca aqui nos últimos anos, perdendo negócios, né, em algumas situações, mas que a gente acredita que é importante para garantir a governança desse mercado e minimizar o risco de greenwashing. Então, bacana trazer essa visão, que era justamente a minha próxima pergunta, né? Como que isso é avaliado, né? Então, para a gente evitar o greenwashing. E aí, Cristóvão, se você puder comentar quais tipos de projeto que são válidos, talvez alguns exemplos, quais os mais comuns, talvez os últimos que vocês têm trabalhado aí nos últimos anos, qual que é o projeto mais comum e como se dá esse processo de avaliação, os critérios e como que isso é também durante a vida desse título, né? Porque ele tem um tempo de duração. Eu imagino também que você não pode virar as costas e achar que a pessoa vai cumprir, né? A pessoa, digo, a empresa, né? Vai cumprir aquele compromisso, né? Como que funciona? Perfeito. Como eu mencionei, né, a primeira emissão de um título verde no Brasil, ela ocorreu em 2015. A partir de 2016, a gente começou a ter uma maior recorrência desses títulos. E nessa primeira etapa desse mercado, a gente tinha uma recorrência maior de projetos de energia renovável, principalmente de plantas de energia eólica, né, que estavam recebendo bastante incentivo na época, tinha uma atuação bem forte do BNDES e tudo mais, e projetos florestais, né, por ser um setor tipicamente que consegue acessar esse tipo de mercado pela natureza dos projetos desenvolvidos, e por no Brasil a gente ter empresas que já estavam acostumadas a acessar o mercado de renda fixa, né? Então, eu diria que esses foram, o setor de energia e o setor florestal foram os setores mais recorrentes nos primeiros momentos, né, nos primeiros passos dessa indústria aqui no Brasil. A partir de, somente 2019, 2020, né, com maior apetite por temáticas ESG do mercado de dívida, pelas tesourarias da empresa, né, e dos emissores, a gente começou a ver uma grande diversificação sobre setores que estavam acessando esse mercado de dívida, emitindo títulos verdes, sociais, sustentáveis, sustainability linked bonds, entre outros. Tá? Então, a gente tem hoje uma participação interessante de setores de saneamento, né? A gente tem uma participação interessante de setores de bioenergia, como emissores de títulos verdes. A gente tem uma participação interessante no setor de construção, né, muito focado no conceito de green building, e, enfim, uma série de outros setores que uma participação menor, mas ainda relevante dentro do cômputo total de emissões verdes, né? Então, investimentos em energia, em eficiência energética, investimentos em agricultura de baixo carbono, investimentos em tratamento de água e esgoto, enfim, uma série de outros setores. E como eu mencionei, você tem algumas referências de literatura, né, que nos ajudam a entender o que pode ser considerado como sustentável ou não, que é a grande disputa, né? É a grande discussão. Como eu mencionei, você tem os princípios para os títulos verdes, que são uma referência processual sobre quais são as etapas que precisam ser cumpridas por um instrumento de dívida para ser considerado como green bond, né? Então você tem uso de recursos, tem que ser para uma atividade verde, você tem um processo de seleção e avaliação de projetos que tem que garantir que você não tenha nenhum tipo de impacto negativo, ou que os impactos potencialmente negativos desses projetos não vão contrabalancear os impactos positivos. Você tem um elemento de gestão de recursos que visa garantir que o dinheiro captado efetivamente vá para os projetos classificados como verdes sustentáveis, e você tem um elemento de relato, né, que é
tem o objetivo de gerar transparência para o investidor que está comprando aquele produto, que está comprando aquele título. Quando a gente fala do que pode ser considerado verde ou não, um elemento que nos ajuda muito são as taxonomias de finanças sustentáveis, né, que não são nada mais do que estudos que ajudam a gente a classificar o que são projetos que estão alinhados com uma agenda de transição energética, que estão alinhados com uma agenda, por exemplo, de agricultura de baixo carbono e que contribuem para objetivos de desenvolvimento sustentável de uma forma geral. Para citar algumas, a gente tem a taxonomia de finanças sustentáveis da União Europeia, né, que é uma referência muito interessante que a gente utiliza como literatura, como referencial quando a gente está avaliando os títulos verdes. A gente tem as próprias taxonomias da Climate Bonds Initiative, que talvez seja uma das maiores autoridades, né, dentro dessa seara de certificação de títulos verdes e climáticos. E a gente tem também referências nacionais, né, que são bastante interessantes, né? Então, a gente tem o Programa Agricultura de Baixo Carbono, que já definiu uma linha de uso de recursos que pode ser considerado alinhada a uma agricultura de baixo carbono. A gente tem referências setoriais, né, como para construções verdes a gente tem a LEED, a gente tem a Aqua, a gente tem a ED. Então, a gente tem uma série de referências que nos ajudam a interpretar e atribuir essa rotulagem, essa certificação, esse parecer positivo para esses instrumentos de dívida. Hoje, acho que um ponto importante para a gente trazer também é que muitas vezes a gente olha essas taxonomias, essas referências e essa literatura, elas possuem uma perspectiva bastante europeia, né, do que pode ser considerado verde, do que pode ser considerado sustentável. Então, parte do trabalho, né, das partes envolvidas no processo de emissão de dívida verde, e principalmente do avaliador externo, é conseguir entender e traduzir, né, eventualmente, alguns elementos dessas taxonomias para a realidade brasileira. Tá? E aí, Igor, sou uma empresa, tem um projeto que se encaixa nesses critérios, né? Aí, como que funciona para o banco, né? A gente, como empresa, tem que acionar o banco. Como é que é o processo de emissão, né? Se a gente contacta o agente certificador antes de falar com o banco, como é que funciona? Acho que vale a pena comentar que, além dos requisitos que a gente tem discutido, né, para considerar aquele determinado título verde, é importante só lembrar que também tem, obviamente, os aspectos de risco de crédito, né? Então, uma das primeiras coisas quando algum empreendedor, uma empresa, um desenvolvedor de um determinado projeto, né, ele quer viabilizar uma captação para esse projeto, normalmente quando ele procura um banco, né, o começo da discussão ela envolve qual é a viabilidade econômica daquele determinado investimento, né? E quais são os riscos envolvidos. Ou seja, qual é a previsibilidade do fluxo de caixa que aquele determinado projeto vai gerar no futuro, né? E como eu consigo ter o conforto de que ele vai ter a capacidade de pagar aquela dívida, aquele título que ele pretende emitir no mercado, né? Alinhado esse aspecto, normalmente, às vezes em paralelo, às vezes logo na sequência, a gente parte para a discussão de envolver uma consultoria externa específica para se dar um parecer de segunda opinião, o second party opinion, como o Cristóvão bem explicou, que vai aprofundar a diligência, vai realizar uma série de questionamentos, solicitar vários documentos, entender quais são as práticas de gestão da companhia, para verificar a aderência aos princípios internacionalmente aceitos, né? E aí, esse trabalho, normalmente ele corre em paralelo com a negociação dos documentos da emissão, né? Então, se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma debênture aqui no mercado local, o principal documento é a escritura, né, de emissão de debêntures. Nessa negociação, com envolvimento aí, tipicamente de escritório de advocacia, a gente leva algumas semanas para negociar os termos jurídicos do papel, e em paralelo a diligência vai avançando por parte da consultoria que vai dar a second party opinion, né? E aí, na medida em que a gente vai chegando numa conclusão da negociação dos contratos e a gente tem a emissão do parecer definitivo, nesse momento a gente está pronto para ir ao mercado de capitais, buscar investidores que tenham interesse em comprar aquele papel. Então, a função que o banco exerce nesse tipo de negócio é de coordenar uma oferta de um título de valor mobiliário no mercado de capitais. Então, o Santander, por exemplo, ele vai
buscar determinados investidores que vai apresentar aquele determinado projeto, aquela determinada emissão, tanto os aspectos financeiros, mas também os aspectos sociais e ambientais, né? Nesse processo de análise e discussão com os investidores, ele acaba sendo concluído numa etapa que a gente chama de book building, que é o momento em que a gente colhe as ofertas de cada um dos investidores para participar naquela determinada emissão, e após o book building é definido quais os investidores que de fato têm as melhores condições para oferecer para a companhia. A liquidação financeira ocorre alguns dias depois. Então, mais ou menos o processo é esse. Ainda que esse seja um dos caminhos, eu já vi algumas situações em que os emissores, as empresas, até procuram a consultoria que vai dar a certificação antes mesmo de envolver os bancos, tá? Esse é um caminho que também funciona, não necessariamente é um requisito. Não sei, Cristóvão, se quiser comentar aí do lado de vocês, normalmente como que começa o processo. Eu só queria fazer um comentário antes, Igor, aqui. Você trouxe uma explicação bastante técnica e detalhada, mas vale dizer que os bancos e, né, o Santander incluído nos últimos anos, têm sido grandes incentivadores, né, da existência e facilitadores do crescimento desse tipo de operação. Então, eventualmente a gente trabalhou junto com um número grande de operações ao longo dos últimos anos, e a gente conseguiu observar o quanto os emissores eles já chegavam preparados, né, para o momento de receber o Second Opinion a partir de todo esse processo de estruturação de uma emissão de dívida, de coordenação, né, e até mesmo do banco conseguir explicar o que são os benefícios para esses emissores que, né, nem sempre vão estar tão antenados no que são as grandes tendências nesse mercado de sustentabilidade. Então, a gente consegue diferenciar os emissores em dois grandes grupos, né? Aqueles que querem emitir uma dívida e eles conseguem, a partir de conversas, né, com o próprio banco, com o mercado, entender a importância de ter uma rotulagem, né, dado que essa dívida já possui algum tipo de lastro verde. E nesse momento eles vão procurar o avaliador externo, né, depois de já terem conversado com o banco, depois de terem recebido essa assessoria interna. E você tem aqueles emissores que já estão mais acostumados, né, a captar dívida e captar dívida verde, que tipicamente vão ser emissores de grande porte, né, que os bancos até brigam mais por eles, né, porque os tickets de emissão são maiores. E esses emissores muitas vezes vão ter um documento próprio que é chamado de Framework de Títulos Verdes ou Framework de Finanças Sustentáveis, tá? Que não é nada mais do que um mapeamento do que são as atividades elegíveis, né? O que são os projetos e atividades verdes que fazem parte da carteira de negócios daquele emissor e que podem ser utilizados como lastro para a emissão de uma dívida verde. Muitas vezes, quando a empresa emissora ela já tem esse nível de maturidade na agenda de finanças sustentáveis, já possui um framework, né, já está mais avançada, ela pode até ter o passo de contratar um avaliador externo para avaliação do seu framework, anteriormente à conversa, ou em paralelo, né, com a conversa que vai ser feita com os bancos, com os advogados, para a estruturação da parte mais financeira dessa dívida. E aí, Igor, você comentou um ponto que é o que os bancos têm sido grandes incentivadores, né? Para o banco, qual que é a importância de incentivar isso, né? Eu vejo notícias, né, de muitos bancos quererem, né, trabalhar muito mais com esses investimentos, financiamentos sustentáveis. Por que para o banco isso é importante? Eu acho que vale a pena trazer os diferentes stakeholders envolvidos e que tipo de expectativa, pressão, incentivo eles colocam para que os bancos se posicionem nesse mercado, né? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar dos acionistas dos bancos, né? Muitos deles, né, são grandes fundos globais. Eles também definiram nas suas políticas que eles querem ser acionistas, serem sócios de instituições financeiras que sejam responsáveis e que tenham práticas sustentáveis. Então, essa pressão ela vem dos próprios acionistas do banco, tá? Além dos acionistas do banco, o regulador, né, que a atividade bancária é uma atividade muito regulada, né, em todos os níveis, né? Os reguladores, os bancos centrais e as agências econômicas, elas têm cada vez mais imposto regras ou requisitos para que os bancos demonstrem a sua
real preocupação com os impactos do seu portfólio de crédito, ou seja, quais são os impactos socioambientais das atividades exercidas pelo banco na sociedade e quais são os controles e ferramentas que o banco possui para avaliar os riscos de natureza socioambiental desse portfólio. Tá? Então, o regulador se preocupa muito com esses controles que nós temos sobre esses riscos. E não menos importante, os próprios clientes dos bancos têm começado a exigir esse tipo de estratégia, de postura, né? Então, na medida em que um cliente ele vai depositar os seus recursos num banco, né, ele, por um lado, ele busca solidez, né, ele busca segurança, ele busca rentabilidade do recurso que ele está depositando no banco, mas ele também, cada vez mais, ele quer saber se aquele dinheiro que ele está deixando depositado no banco, se o banco vai utilizar ele para outras atividades na sua cadeia, que também sejam consideradas socioambientalmente responsáveis. Né? Então, a gente tem sentido cada vez mais esse lado dos clientes sendo relevante. E, por fim, não vou deixar de pontuar a própria sociedade em geral, né? Entidades do terceiro setor, a sociedade civil, elas, de alguma forma, fiscalizam, monitoram e acompanham a atividade dos bancos. Né? E aí, nesse contexto, entre várias iniciativas a nível global, eu gostaria de destacar uma especificamente, que é o compromisso que o Santander anunciou em 2019 de mobilizar 120 bilhões de euros até 2025 de financiamentos verdes. Tá? É um montante muito representativo, tá? E esse compromisso que foi voluntariamente anunciado pelo próprio banco, né, ele vem acompanhado de uma série de controles e ferramentas para se certificar que as operações que vão ser contabilizadas para o atendimento dessa meta, que foi voluntariamente anunciada pelo banco, são de fato verdes, de acordo com os princípios internacionalmente aceitos. Né? Então, na medida em que o banco faz um compromisso desse, junto com o compromisso vem uma obrigação muito relevante de monitoramento, né, e de accountability daquelas determinadas operações que vão ser contabilizadas nesse tipo de meta. Né? Além desse anúncio, eu acho que vale destacar um outro segundo exemplo aqui, um pouco mais recente, se não me engano foi em 2021, o banco fez um anúncio a nível global de alinhar o seu portfólio de crédito relacionado ao setor de energia globalmente com o Acordo de Paris, com as metas que foram negociadas no Acordo de Paris. De modo que, para utilizar aqui um exemplo, até 2030, esse compromisso assumido pelo banco, o Santander ele não vai mais oferecer serviços financeiros para grupos econômicos que possuam, por exemplo, o seu faturamento relacionado a carvão maior do que 10% das atividades do grupo. Então, seja uma nova planta, uma nova mina de carvão, uma nova termoelétrica de carvão, até 2030, o Santander ele simplesmente vai parar de operar ou oferecer qualquer tipo de serviço financeiro com qualquer companhia que tenha mais do que 10% das suas atividades relacionadas a esse segmento. Né? Então, são alguns exemplos que eu estou trazendo para mostrar como os bancos têm se preparado. Né? Tudo isso chega num conceito que tem sido bastante falado no mercado, do tal do net zero. Né? E na visão de um banco, né, o net zero é algo que é bastante desafiador de chegar, porque ele precisa envolver não apenas as próprias operações de um banco, mas os impactos do portfólio de crédito do banco. No final do dia, como o banco mobiliza capital para uma série de empresas, né, e pessoas e organismos no mundo, no compromisso de net zero, né, especificamente para uma instituição financeira, é necessária que não apenas as suas próprias operações, como também os impactos causados pelos seus clientes estejam numa neutralidade de carbono. Né? Esses compromissos, pela maior parte das instituições financeiras, eles estão sendo desenhados para uma data de 2050, né? Mas a gente precisa definir uma série de marcos intermediários para ter certeza que até lá, 2050, a gente vai atender. E é exatamente nesse contexto
que os green bonds, a certificação de que aqueles títulos de fato são verdes, são muito importantes para os bancos conseguirem chegar nesse objetivo final do net zero. Acho que você trouxe um ponto que a gente não tinha comentado aqui ainda, que é dar um passo para trás e por que existe o financiamento verde, né? Então, a gente volta lá na questão justamente da Agenda 2030, dos ODS, né? A gente teve até um episódio que a gente falou sobre, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, toda a questão da redução de emissões de carbono que o planeta tem projetado aí para 2030, que estamos, inclusive, um pouco longe, talvez, de chegar lá, mas é nesse contexto que estamos bem bons, né? A gente acabou comentando, mas acho que justamente essa visão da cadeia como um todo, né? Então, é o banco financiando projetos de redução de emissão de carbono, é o próprio banco tentando ter um portfólio que talvez se compense ali, né? Alguma coisa invisto em projetos que são, talvez, que tem uma pegada de carbono mais alta, mas, por outro lado, eu vou investir mais ainda, então, em projetos de carbono neutro para mitigar. E também as próprias empresas terem condições e acho que viabilizar também projetos de redução de pegada de carbono para elas também, que talvez às vezes, né, a gente trabalha no mundo de energia, né, e as empresas que a gente fala fazem projetos de energia renovável porque tem um benefício financeiro, né, então assim, ainda é muito difícil para as empresas investirem em coisas renováveis se não tiver um retorno financeiro, às vezes, no final das contas. A conta tem que fechar, né, que agora a gente fala muito de que a transição energética tem que ser rentável e lucrativa também, né? Não dá para ser só bonito e, enfim, né? Então, enfim, tudo isso que eu tô falando, isso era uma pergunta, na verdade, que eu ia fazer sobre a ligação dos green bonds com a questão das mudanças climáticas e como que isso tem um impacto na responsabilidade corporativa das empresas, mas acho que, Igor, você trouxe aí super bem o impacto que isso tem e da onde que ele está no meio disso tudo. E aí, Cristóvão, eu queria que você comentasse também um pouco da visão das certificadoras, como que elas também têm ajudado as empresas, eventualmente, a enquadrar seus projetos dentro, talvez, de títulos verdes. Se vocês também apoiam as empresas a criar projetos nesse sentido também, qual que é o papel, talvez, das certificadoras, além de certificar também? Perfeito. Aqui eu vou segregar, né, a parte da NIT de certificação dos outros serviços para tentar ser mais direcionado à sua pergunta, Marília. A certificadora ou avaliadora externa, ela tem que atuar como um agente independente, não é, dentro do seu trabalho junto às empresas e junto às instituições financeiras, né? Então, a princípio, não cabe à certificadora apoiar o desenvolvimento de um projeto ou direcionar um emissor de dívida sobre qual projeto ele deveria estar desenvolvendo, quais parâmetros deveriam estar sendo adotados no seu processo de emissão de dívida verde, até porque isso iria ferir, né, o princípio de independência que é necessário para esse trabalho. É claro que dentro de um processo de avaliação externa, faz parte, não é, ajudar dentro de um limite de atuação que não fira a independência da atuação da certificadora, da avaliadora externa, mas que ajude essas empresas a qualificar melhor e entender melhor o que ela deveria estar financiando, ou quais são os critérios e os requisitos, né, de taxonomias e referências internacionais para que aquele green bond possa ser um green bond de nota 10, né, e não seja um green bond de nota 6. Tá? Mas eu queria aproveitar a sua pergunta, Marília, para trazer aqui sobre um outro ponto, é que o trabalho do avaliador externo, o trabalho da empresa como emissora de dívida, ela não termina, né, depois do roadshow, né? Então, tipicamente, esse trabalho de certificação ele vai ser feito em paralelo com a estruturação da dívida, a empresa ela vai para a roadshow e vai conseguir, né, demonstrar para os seus investidores e potenciais investidores os benefícios que aquele projeto vai estar financiando, mas depois disso, o recurso ainda vai ser desembolsado, os projetos vão ser desenvolvidos, e aqueles benefícios de caráter ambiental e climático, eles precisam ser acompanhados, né, traqueados e reportados para esses mesmos investidores que se comprometeram com esse recurso lá no início. Tá? Então, esse é um ponto interessante, porque isso é pouco feito ainda, seja a nível Brasil, seja a nível mundo. Tá? Hoje a gente tem ações de relato,
né, e compromissos de verificação externa acerca da alocação de recursos e acerca dos indicadores de impacto, né, que aqueles projetos geram, que ainda é bastante insuficiente, né? Então, isso é um ponto importante, que esse mercado de títulos verdes ele precisa amadurecer ainda. E, claro, né, o cliente final de todo esse cliente final de uma emissão de título verde vai ser o investidor. Então, também é importante que o buy-side ele esteja, né, engajado com aqueles green bonds que estão em sua carteira, que cobrem ações de transparência das empresas, para que as empresas percebam o quanto isso é importante, tenham um compromisso de longo prazo e de transparência em relação a essa dívida que foi emitida, tá? E mais importante ainda, né, que essa emissão de dívida, esses projetos que estão sendo financiados, não sejam algo pontual no portfólio de negócios daquela empresa, né, mas que esteja vinculada a uma transição, seja para uma economia de baixo carbono, né, se a gente estiver falando de uma empresa que seja grande emissora de gases de efeito estufa, seja para uma economia circular, se a gente estiver falando de empresas que sejam grandes consumidoras de recursos naturais, de materiais, estejam em algum nível envolvidos nessa área de economia circular, mas que não seja algo pontual e que termine ali, tá? E nesse sentido, né, até puxando um outro gancho, a gente está observando uma evolução dos rótulos e das certificações que até então eram bastante aplicáveis ao contexto de mercado de renda fixa, instrumentos de dívida, bonds, empréstimos, etc. E hoje a gente começa a observar os primeiros frameworks e referências para certificação não só de um instrumento de dívida, né, mas para o equity da empresa também, sabe? Então, tem sido bastante discutida a questão do IPO verde. A gente tem as bolsas de valores definindo critérios sobre o que poderiam ser considerados green equities, né? Existe essa discussão hoje na B3, existem padrões de certificação de empresas de ativos específicos dentro da Climate Bonds Initiative, que é algo bastante embrionário, mas está começando a surgir. Então, eu entendo que o mercado de renda fixa ele foi o primeiro a dar esse passo no sentido de construir padrões que funcionam, né, padrões com credibilidade para financiamento de projetos verdes e sustentáveis de forma mais ampla, tá? Mas que isso passe a ser expandido para além de uma emissão de dívida específica e permeando né, todo o capital da empresa, né? Não só o capital de terceiros, como também o capital próprio e a operação das empresas de uma forma mais ampla. Boa. E aí, Igor, o Cristóvão trouxe alguns desafios que a gente tem. Então, tem a questão de acompanhamento dessa certificação e depois da emissão de fato. Tem essa questão também de não ser uma ação pontual, né? Não chega a ser um greenwashing, mas enfim, alguma coisa que é tão pequena dentro de todo o investimento da empresa que também às vezes é muito pouco. Mas quais outras limitações que a gente tem no mercado também, Igor, em termos de desafios e crescimento desse tipo de financiamento? Até agora a gente falou muita coisa boa, mas eu entendo que deve ter muito desafio. Olha, a principal pergunta ou expectativa das empresas, dos empreendedores, que a resposta ainda não é a que eles gostariam de ouvir, é sobre a precificação dessas operações. Basicamente, o quanto eles vão conseguir captar mais barato, com custo financeiro menor, com menor taxa de juros, por ser um green bond. Como eu mencionei ali no começo, os mercados mais maduros, principalmente Europa, Estados Unidos e Ásia, eles já têm um formato de que uma série de fundos, eles só compram papel que seja green, e são fundos que têm um volume bastante significativo. E se você vai oferecer um papel no mercado em que você não vai poder contar com a presença, por exemplo, desses fundos, né? Vai ter uma competição por um número menor de investidores por aquele papel que você está oferecendo no mercado. Com uma competição um pouco menor, os custos muitas vezes acabam sendo mais altos, tá? Então, no Brasil, a gente ainda não chegou lá, né? Então, ainda que existem em algumas poucas assets, né, que lançaram alguns fundos temáticos com algum arcabouço, algum framework de atuação em títulos verdes, né, eles ainda não são muito significativos do ponto de vista de volume e tampouco necessariamente estão dispostos
a oferecer taxas um pouco mais baixas, simplesmente pelo fato dos títulos serem verdes, né? E aí, até pelo momento atual do nosso mercado de capitais, que nesse ano a gente teve uma série de surpresas, né? O mercado está pouco líquido, eu diria. Essa situação de discutir uma taxa um pouco menor por ser um green bond, ela está um pouco longe da realidade no curto prazo, tá? Em paralelo a isso, né, o que a gente tem visto é que, em especial alguns bancos, não necessariamente os próprios investidores, né, estão dispostos de alguma forma incentivar ou, às vezes, penalizar caso a companhia não cumpra com determinada meta ou compromisso que eles assumiram, né? Então, nós já estruturamos algumas emissões, na qual, por exemplo, a companhia assumiu uma série de objetivos de natureza social, ambiental, governança, né? E que, se ele conseguir atender aqueles objetivos até uma determinada data, isso seja certificado também por alguma empresa independente, né? Poderia ocorrer, por exemplo, uma redução no spread, na taxa da operação, então o beneficiando, se ele atender aquela determinada meta. Às vezes também pode acontecer o inverso, né? Em que a taxa ela suba da originalmente pactada, ou seja, o custo financeiro aumente, caso a companhia também não atenda aquelas determinadas metas naquele prazo. Só que para esse formato de incentivo à operação fazer sentido, né, um ponto muito relevante que eu deixo o Cristóvão complementar é a relevância dessas metas e objetivos, né? Simplesmente colocar ali uma meta que está praticamente quase já atendida, né? Ou que signifique que a empresa não vai ter que empenhar tantos esforços, já vai ser algo do seu status quo, né? Não vai ser uma meta que vai ser muito bem recebida ou muito bem vista pelos bancos ou às vezes até pelos investidores. Então, esse trabalho de discussão e aprofundamento de quais vão ser esses compromissos é muito, muito importante, tá? Mas, basicamente, na medida em que o nosso mercado amadurecer e a gente tiver cada vez mais fundos específicos para o setor, a gente aí então enxerga que os incentivos na precificação das operações vão começar a ser um pouco mais sentidos pelos investidores. Não sei, Cristóvão, se quiser trazer a sua visão também. Não, perfeito, Igor. Primeiramente, eu queria reforçar esse primeiro ponto que você trouxe, né, que, enfim, a gente hoje possui um mercado, né, de títulos verdes, sociais, sustentáveis no Brasil, né? Então, algumas dessas dívidas já venceram, mas historicamente a gente teve só em mercado de capitais 40 bilhões de dólares, né, de emissões desse tipo de título. É pouco em relação ao nível global, né, onde a gente já está na casa dos 2 trilhões de dólares, segundo dados da Climate Bond Initiative, mas já é algo relevante. Então, a justificativa inicial, né, especificamente dos fundos, foi que nós não tínhamos instrumentos suficientes disponíveis no mercado, né? Só que a gente passou por um momento onde a gente começou a ter, né, por mais que o mercado secundário de renda fixa no Brasil ainda seja bastante embrionário, mas a gente começou a ter esse tipo de operação, mas a gente não viu os mandatos exclusivos para aquisição de green bonds serem criados. Então, talvez agora esteja um pouco na parte, o papel dos asset managers, né, e asset owners a ter uma preocupação especial com esse tipo de instrumento, para que a gente consiga garantir que a gente consiga continuar crescendo esse mercado, exemplo do que aconteceu em outras jurisdições, principalmente na Europa, né? Então, esse é um ponto. O segundo é em relação aos títulos vinculados a metas de sustentabilidade, né, o Sustainability Linked Bonds and Loans, que foi o elemento que você trouxe, que é basicamente o primo mais jovem, né, dos títulos verdes. Eles são instrumentos de dívida onde você tem essa diferenciação de taxa implícita, né, no instrumento contratual. Então, você vai ter uma cláusula na debênture que vai dizer se a empresa XPTO não atingir a meta XYZ, né, ela pode ter um step-up, né, na sua taxa de juros, o que aumentaria o custo de dívida dela. Na nossa experiência, os custos, né, o diferencial de taxa de juros que vem sendo aplicado como step-up, step-down, não é algo que mude a vida da companhia, né? A gente está falando de variações de 15 bips, 20 bips, 25 bips, então acaba sendo um valor
esse diferencial de custo não paga, né, o esforço que essa empresa teria para atingir essas metas, mas é interessante porque a gente já consegue vincular o aspecto financeiro ao atingimento de metas de sustentabilidade. E também tem uma questão reputacional forte, né? A empresa se propor publicamente com uma meta com seus investidores e não cumprir, né, é um pouco feio. Dito isso, esse tipo de instrumento, ele, né, a princípio, ele traz muitas possibilidades para o mercado de dívida, do ponto de vista de certificação e avaliação externa, né? Porque quando a gente fala dos green bonds, a empresa tem que ter um projeto específico, uma atividade específica a ser financiada, né? E a gente sabe que a maior parte da dívida contraída pelas empresas não são para financiar projetos específicos, são para rodar a operação própria delas, né? E ainda mais se a gente fala de empresas que possuem atividades que estão ligadas a projetos que podem ser considerados sustentáveis, esse número ainda é menor, né? Então, o Sustainability Linked Bonds and Loans, ele traz uma possibilidade muito grande para outras empresas acessarem o mercado de dívida verde, né, ou rotulada de uma forma geral. Eles foram uma tendência muito grande em 2021 e 2022, tá? A gente teve mais volume de emissão em Sustainability Linked do que em instrumentos como Green Bonds no ano passado. Isso mostra, né, como que isso é visto com bons olhos pelo setor financeiro e pelas empresas da economia real. Mas você tem um grande desafio, que é o fato de você não possuir taxonomias específicas para esse tipo de instrumento. E o que eu quero dizer com isso? A empresa, para conseguir captar esse tipo de dívida, ela vai precisar, primeiramente, definir o que são temas materiais para ela e traduzir isso em indicadores que sejam mensuráveis e comparáveis e benchmarkáveis, né, que sejam comparáveis a algum benchmark. Isso não é trivial, tá? Porque a discussão sobre o que é material, o que não é material, né, para cada empresa varia. Eventualmente você tem empresas com atividades muito parecidas, mas essa empresa está operando numa área que tem maior escassez hídrica, então o tema água para ela é mais relevante do que essa empresa que está operando numa área onde você tem mais disponibilidade de recursos hídricos, só para pegar um exemplo, tá? Então, esse é um primeiro desafio. E o segundo desafio é estabelecer metas para esses indicadores e para esses temas. E essas metas, de acordo com os princípios estabelecidos também pela ICMA, elas têm que cumprir 3 requisitos. Serem desafiadoras e ambiciosas em relação ao desempenho histórico da companhia, ou seja, o investidor que compra o Sustainability Linked Bond, ele está comprando uma melhoria de desempenho, ele não está comprando mais do mesmo, né? Então tem que ter uma melhoria. 2, ser desafiador e ambicioso em relação ao peer group, ou seja, a empresa ela tem que estar se distanciando, né, do peer group, ou pelo menos se aproximando de outras empresas que já possuam aquele indicador que possa ser comparado. E 3, né, se possível, e nem sempre é possível, ser ambicioso em relação a cenários científicos, né? E cenários científicos, só exemplificando aqui, se você tem uma empresa que tem como meta a redução das suas emissões de gases de efeito estufa, é importante entender se essa redução ela está alinhada com o cenário de 1,5 graus de aquecimento global em relação a níveis pré-industriais, ela está alinhado ao conceito de Science-Based Targets, né, ou de metas baseadas em ciência, ou seja, você tem que ter algum elemento, algum referencial que seja baseado em método científico para qualificar o nível de ambição do atingimento dessa meta. E, obviamente, são diversos elementos que precisam ser avaliados. A percepção das empresas pode ser diferente da percepção do banco, ser diferente da percepção do avaliador. Então, é sempre uma discussão bastante rica e bastante interessante quando a gente está fazendo esse tipo de parecer de avaliação externa. Mas, por outro lado, né, existe o risco da empresa querer emplacar qualquer indicador e qualquer meta, né? E aí é importante você ter o banco como assessor financeiro, né, bem preparado, né, para, enfim, instruir essa companhia e apontar quais são os potenciais riscos caso uma operação vá a mercado com indicadores que não sejam materiais e com metas que não sejam ambiciosas, e também o papel do avaliador externo, né, para ser sempre o guardião, né, da boa governança desse mercado e não compactuar com metas que não sejam materiais e com indicadores que não sejam minimamente ambiciosos. Acho que realmente todas as letrinhas do ESG estão dentro desses títulos, né? Tem o ambiental, tem a questão social dos diferentes tipos de título e a governança das empresas realmente é essencial para
para ter um título que realmente não é greenwashing, como a gente falou lá no começo. Bom, infelizmente a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Acho que foi muito rico e muito claro, eu acho, para quem está ouvindo a gente, para entender um pouco como funciona. Tem muita coisa para se desenvolver nesse mercado, com certeza, mas quero agradecer a vocês pela participação. Obrigada, Igor. Obrigado, foi um prazer aqui participar. Nós aqui fizemos uma operação com a GreenYellow em 2021, que foi um Green Bond, que a gente também contou com a Second Party Opinion. E foi uma experiência muito legal. A gente está trabalhando aqui em conjunto com vocês para fazer novas operações. Prazer aqui conversar com vocês hoje. Obrigado. Acabei nem falando isso, né? Nem fiz o merchan da GreenYellow aqui. Deixar claro que os convidados foram escolhidos de propósito, né? O Igor e o pessoal trabalharam com a gente justamente na emissão que a gente fez. Então, não foi em vão a escolha dos convidados, com certeza. Obrigado também, Cristóvão, por ter participado aqui com a gente. Obrigado, Marília. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Discussão de altíssimo nível. Obrigado, Igor, pelos tópicos que, enfim, a gente conseguiu abordar. É importante a gente ter cada vez mais discussão para fazer o nosso papel também ajudando a catequizar o mercado, né, e tirar qualquer dúvida que possa pairar em quem está iniciando nesse processo de emissão de dívida verde. Obrigado. E quero agradecer a você que também ouviu a gente até aqui. Convido você também para seguir a GreenYellow, Santander e a Nint nas redes sociais e continuar ouvindo o Go Green aí nas próximas semanas, que a cada 15 dias a gente tem um novo episódio. Te espero no próximo.